Fala, galera. Chegou o momento da lista nível 2. Já sabe como funciona. Na hora que começar a questão, dá uma paradinha no vídeo, leia, tenta resolver, depois solte o vídeo e escute o gabarito comentado. Valeu? Então vamos embora. Bem, nessa primeira questão, uma questão de localização. Ela, na verdade, não é nem tão difícil, uma questão apenas de percepção e atenção. Reparem que você se coloca no lugar de uma pessoa e no texto está dizendo que essa pessoa, o sol nasce no lado direito da pessoa. Se nasce do lado direito, se coloca aqui no meio da rosa dos ventos. A pessoa está olhando para o norte, então, nesse caso, né, se o sol nasce no lado direito, o sol nasce no leste. Então a pessoa está olhando para o norte. Se ela virar à esquerda, ela vai para o oeste. Se virar à esquerda de novo, para o sul. E se virar à esquerda de novo, para o leste. Então o gabarito aqui, letra A. Letra A. Oeste, sul, leste. Não é tão difícil assim, né? Então vamos para a segunda questão. Vocês vão ler o texto, eu não vou ler os textos, eu vou comentar. Essa aqui é um pouquinho mais difícil, aumentando o grau de dificuldade aos poucos. A primeira é a instalação de um parque industrial e a dois, a instalação de uma torre de transmissão. Tem que considerar um impacto ambiental, que é um ponto importante a ser observado. Isso é uma questão aqui também de curvas de nível. Então, você repare que essa parte que é o círculo fechado, ou outra maneira de representação, mas sem estar fechado, é o pico. Beleza? Isso aí a gente já conversou na aula de curvas de nível. E ter cuidado, né, olhando aqui na observação da legenda, onde é a vegetação, que a gente não pode desmatar. Onde fica a cidade, então a torre de transmissão tem que estar perto da cidade, a indústria tem que estar perto da cidade, e os rios e a rodovia eles são necessários porque a indústria precisa escoar a produção pelas rodovias e ter a capacidade hídrica também. Então vamos avaliar aqui onde poderia ser a torre de transmissão. A torre de transmissão é um local alto, não é isso? Então, nesse quadrante E, a torre teria que ser colocada aqui. Não vai desmatar e é um local alto, perto da cidade. Então, matamos a torre de transmissão. Então, agora, a indústria. A indústria vai ter que ficar num lugar onde, muito importante, não desmatar e estar perto da cidade, perto das rodovias e do rio. Então, vamos observar aqui, ó. Letra E está aqui, o I. Aqui, ó. I, que é a indústria, e o E, que é a torre de transmissão, gabarito letra C. Vamos reparar aqui, ó. O I está perto da cidade, está perto do rio, está perto da rodovia e não desmata, que é o mais importante. E a torre da transmissão, você está num local alto, perto da cidade, que não desmata. Certinho? Então temos o nosso gabarito. I e E. Vamos para a próxima. Antes de ir para a próxima, né, vale ressaltar uma coisa. Alguns podem falar o seguinte: professor, o gabarito também não poderia ser a E e a F, porque a antena fica aqui e a indústria fica aqui. Até poderia se primeiro você tivesse que colocar a antena. A primeira informação é a indústria, a segunda informação é a antena. Então a antena tem que ficar no E, que é o ponto mais alto. Aqui que a segunda só tem esse E aqui, né? E o I não tem vegetação, você não desmata, também está perto da cidade. Tá? Só essa ressalva. Vamos para a próxima. Nessa terceira questão, vamos resolver 3 pontos. Os dois primeiros não são nem de nível 2, mas o último sim. Então, mas a gente precisa dessas informações para poder desenvolver. Então vamos lá. Nessa primeira, está falando apenas de escala cartográfica. Né? Você vai colocar a fórmula, aquela de Walking Dead, lembra? Quem não lembra, dá uma olhada na aula de escala cartográfica que tem aqui no canal. Você vai colocando as informações, você vai acabar dividindo o desão pelo desinho. E, lógico, tendo cuidado de incluir os 5 zeros, transformando quilômetros em centímetros. E esse gabarito vai ser esse daqui, 1 para 55 milhões e 600 mil centímetros. Ok? A segunda é a questão de coordenadas geográficas, aquelas coordenadas do ponto C. Você vai ter a medida
Quem não sabe coordenadas geográficas, também tem uma aula aqui no canal, só dá uma olhada aí. Ponto C, latitude 5 sul, que mede norte-sul, 5 sul ou menos 5, e longitude 40 oeste. Professor, como é que você sabe que é oeste? Porque o sul você sabe que o Equador está aqui no zero, norte e sul. Eu sei que é oeste porque eu sei que o Brasil está a oeste de Greenwich. Né? Então sabemos que se está uma crescente para cá, eu sei que o zero está aqui. Se o zero está aqui, o Greenwich está para leste, então estamos a oeste. Certo? Então, 40 oeste ou menos 40. Então, menos 5, menos 40, já temos aqui a letra C. Nem precisa descobrir a outra. Vamos olhar agora, essa aqui realmente é de nível 2. Para a gente resolver, temos que achar a circunferência equatorial da Terra com as informações que já temos. E quais são essas informações? Eu sei que do ponto A ao ponto B tem 2 centímetros. E esses 2 centímetros são equivalentes a 1.112 quilômetros. Se eu dividir por 2, eu vou ter 556 quilômetros. Então, eu sei que em 1 centímetro, que é equivalente a 5 graus, eu tenho 556 quilômetros. Não é isso? Nessa lógica, eu sei que a Terra tem 360 graus. Se eu sei que a Terra tem 360 graus, e eu dividir 360 por 5, eu vou chegar ao número de 72. Certo? Agora eu pego esse 72 e multiplico por 556, que é equivalente a cada 5 graus. E eu vou chegar à resposta de 40.032 quilômetros, que tem a circunferência, né, equatorial da Terra. Vamos para a 4. A 4 também não é tão difícil, mas para alguns alunos que nunca viram esse tipo de apresentação da escala, só para vocês se ambientarem com ela. Ela é menos cobrada em prova, mas ela pode aparecer na prova. Vamos observar aqui, ó, eu tenho 615, tenho 0, tenho 615, tenho 230, 1230, 1840. Então reparem o seguinte, não se preocupem com essas quebradinhas menores. Se preocupem com essa referência aqui, que ela tem o mesmo padrão de medida, certo? Isso quer dizer o quê? Que a cada centímetro, reparem que 615 mais 615 é 1230, mais 615 é 1845. Então, a cada centímetro de régua, eu tenho 615 o quê? Quilômetros. Olha aqui, ó, quilômetros, não é centímetro. Então, eu tenho que ter essa atenção. É 1 para 615? Não. Aí você tem que incluir 5 zeros. Certo? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1 para 61 milhões e 500 mil. Letra E é o gabarito. Aprendeu como é que você vê também, além de uma escala, que você está acostumado a ver escala numérica, essa aí é a escala gráfica. Fiquem atentos que ela pode aparecer na prova também. Agora vamos para a questão 5. Na questão 5, ele é uma questão de localização espacial. Temos que ter algumas percepções. As informações que ele coloca na questão. Estamos dia 21 de junho. Se é dia 21 de junho, sabemos que aqui é inverno. Se é inverno, a incidência solar está lá no hemisfério norte. E nessa representação aqui indica isso. O Sol, 21 de junho, nós estamos aqui, né? A incidência solar está lá no trópico de Câncer. Se fosse ao contrário, por isso que é verão, 21 de dezembro, que a incidência solar está diretamente no hemisfério sul, aqui no trópico de Capricórnio, a sombra seria diferente. Vamos ver como isso funciona. Se a incidência solar está aqui, está pedindo meio-dia, no exato momento que está ou exatamente em cima, ou na direção que estaria em cima, reparem que Brasília está mais ao sul. Se está mais ao sul e o Sol está a meio-dia, a sombra projetada vai ser para o sul, porque o prédio está aqui, incidência solar aqui, a sombra vai ser projetada para o sul. Se fosse em dezembro, a sombra seria projetada para o norte, porque a incidência solar estaria lá no sul, no trópico de Capricórnio, o prédio em Brasília estaria um pouquinho mais ao norte, a sombra projetada para o norte. Show de bola? Qualquer pergunta a mais, só mandar aqui nos comentários, ou então, quem tem meu contato, só direto no meu contato.
Gabarito, perdão, gabarito B, sul. Ali é a sombra projetada para o sul. Ele está perguntando dia 21 de junho, nessa situação aqui, certo? Vamos para a próxima. A apresentação cartográfica, que é uma imagem de satélite. Show, pessoal! Então vamos ter atenção e aprender a observar imagens de satélites, porque a prova também pode apresentar imagens de satélites e atualmente a tendência, ao invés de cair mapas, é que possa cair imagens de satélites, porque a prova está cada vez mais moderna, se modernizando dentro do seu conteúdo, sendo mais atual, buscando mais atualidade. Então pode cair essa questão de imagem de satélite. Vamos observar e tá falando o que tem, indicando aqui, que tem representado nessa imagem de satélite. Lembrando que a imagem de satélite é da região sudeste do Brasil. Reparem que tem parte de relevo, parte de depressão, parte de planície litorânea e litoral. Então aqui, ó, migração sazonal de rocha? Não. Migração sazonal são fluxos de população. Rochas não fazem migrações sazonais. De tempo em tempo a rocha vai para um lugar e depois volta? Não, porque a migração sazonal é isso. De tempo em tempo você vai para algum lugar e depois você volta. Certo? Na aula de população eu já falar mais sobre isso. Então, A1, nada. Vamos marcar aqui A1. A1, nada. Não. Vou botar até vermelhinho, né? Para ficar mais bonitinho. Não. A2, falhas geológicas? Sim, tem. Essa aqui tem uma estrutura rochosa. Aqui não tem nada. E aqui tem mais estrutura rochosa, você tem uma falha geológica. Então, ok. Vamos botar verdinho aqui, ó. Ok. Relevos escarpados? Essa aí você ficaria na dúvida para marcar, não é isso? Mas temos sim. Repare o que é a escarpa. A área mais íngreme do relevo. Se você tem uma área de transição aqui, ó, de um planalto, uma depressão, uma planície, a escarpa está aqui, ó, tanto aqui quanto do lado de cá. É a área mais íngreme do relevo. Então você tem uma área íngreme aqui também. Então temos um relevo escarpado. Diferentes manchas rochosas? Também, né? Porque ó, aqui tem uma e aqui tem outra. Olha que percepção bacana. Recortes litorâneos? Também. Olha aqui um recorte litorâneo aqui, ó. Temos recorte litorâneo. E ciclos hidrológicos anuais? Não temos nessa ciclos hidrológicos anuais, né? Quer dizer, podemos até ter, mas essa imagem não ilustra ciclo hidrológico. Beleza? Então, qual é o gabarito? 2, 3, 4 e 5, letra D. Vamos para a próxima. Aqui, né, as estruturas geológicas. Vamos ver qual que está certo e qual que está errado. A1. O conhecimento das características do relevo é fundamental para planejar as atividades humanas, sem dúvida. Né? Tá certinha essa. É essencial você saber se o relevo é propício para ocupação ou não. Se tem declividade, se pode desmoronar, para você construir estradas. É extremamente importante, tá certo? 2. O relevo é resultante da ação conjunta dos agentes endógenos, que são agentes internos, impulsionados pela força tectônica. Tectônica é interna? Sim. E externos, também chamados de modeladores de relevo, intemperismo e processo erosivo, está certinho também A2. A3. O intemperismo é uma fase dos agentes externos? Não, não é uma fase. O intemperismo é constante, não é de vez em quando, acontece sempre. Então, já está errada essa 3. A4. Em relação à estrutura geológica do Brasil, em relação à estrutura geológica, o Brasil não dispõe dos dobramentos modernos? Ok, certinho. Mas apresenta as bacias sedimentares, que apresenta mesmo, e os escudos cristalinos ou maciços antigos? Apresenta. Que cobre a maior parte de superfície. Não, o que cobre a maior parte são as bacias sedimentares, e não os escudos cristalinos. Certo? Então essa está errada por esse motivo aqui, ó. Os escudos cristalinos não cobrem a maior parte. O que cobre a maior parte são as bacias sedimentares. Então, gabarito 1 e 2. Vamos para a próxima. Essa daí tem que aprender a observar a imagem, né? Por que isso acontece? Uma resistência geológica,
uma instabilidade do relevo, uma profundidade do solo, uma intervenção do homem, uma ação dos cursos da água. Reparem que aqui é um leito de um rio e aqui são canais de drenagem. Então, a ação do curso de água. A água que faz isso, a erosão pluvial que faz isso, junto com a ação fluvial. As duas ações, tanto pluvial quanto fluvial, fazem esses recortes nos ambientes que têm características sedimentares, certo? Então, tem a atenção. Né? São processos erosivos, né? Que está falando também, ó, outro ponto para observar, ó, processos erosivos. O que são processos erosivos? A resistência geológica é um processo erosivo? A instabilidade? O que é um processo erosivo? Um curso d'água, a ação dos cursos d'água, dois cursos de água são processos erosivos. Né? São duas maneiras de observar. Você pode tanto através do que está escrito, quanto através da percepção no olhar crítico da imagem. 9. Tem os textos, né, que falam sobre o solo, sobre as possibilidades de agricultura no solo. Né? Vocês vão ler, eu não vou ler o texto para não ficar cansativo. E a resposta é o seguinte: letra A, calagem. A calagem é um processo que você corrige o solo através da aplicação de calcário, né, equilibrando o pH, deixando o solo propício para a agricultura. Hidroponia, o que é uma hidroponia? Você cultivar coisas através da água, sem estar na terra. Por exemplo, tem algumas canaletas que passam água nessas canaletas, e a alface, um exemplo mais clássico, você coloca ela ali na hidroponia, a raiz dela fica na água. Tem os benefícios e os malefícios, né? Os benefícios que você consegue proteger melhor, você pode fazer em qualquer lugar, você consegue equilibrar, fugir da chuva, do mau tempo, né? Enfim, de diversas coisas que podem prejudicar a plantação. Mas a parte ruim é que ela fica com pouco nutriente, certo? Para você corrigir, você acaba botando composto químico na água para poder gerar alguns nutrientes também para a plantinha. Então, são pontos negativos. O terraceamento são maneiras de plantar através de você fazer terraços em elevações, certo? O cultivo orgânico e a rotação de culturas, elas são muito importantes para a proteção do solo, para o solo ter uma vida útil mais longa, mas não corrige essa questão do pH, né, ser ácido, certo? Vamos para a próxima. Os solos profundos, né, que a gente vai falar sobre ele, que eles são os latossolos, precisamos lembrar da nossa aula. Quem não assistiu a aula de solo, só procurar aqui no canal que tem uma aula de solo. Né? Os latossolos, eles são antigos e profundos, certo? Lembra disso? Vamos ver quais são a opção que fala isso. Ó. Pouco evoluído? Já está errado. Só o latossolo é muito evoluído. Altamente evoluído, está dizendo, muito evoluído, e ricos em argilominerais, tá certo? Por que eles são muito evoluídos? Porque ele tem sedimentação. Sedimentação da onde? Das partes mais altas, das rochas, que dentro você pode também ter minerais, por exemplo, fragmentados, logicamente. Essencialmente orgânicos? Não, nem sempre. Tem partes de orgânicos? Sim, mas não essencialmente. Derivados de rochas calcárias? Também pode ser, mas não só delas, ou nada delas. Envelhecidos pelo intemperismo e transformados pela erosão? Cuidado, eles são transformados pela erosão sim, mas o intemperismo não envelhece. O intemperismo ele fragmenta, tem algum termo que é usado que é apodrece, né? Mas o intemperismo ele esfarela a rocha, grosseiramente falando. Ele não envelhece a rocha, certo? Então, essa é só para acabar confundindo a sua cabeça. O gabarito é altamente evoluídos e risco em argilominerais. E agora a nossa última questão da lista de nível 2, tem que olhar o mapa, né, os destaques que tem nos mapas, pedindo para relacionar. Letra A, rochas cristalinas, ferro, manganês, etc., e rochas sedimentares, bauxita, ouro, cassiterita. Aqui, por mais que
possa apresentar isso, vamos levar isso em consideração, que possa ser rochas sedimentares, ouro, não rola. Bauxita, que é matéria-prima do alumínio, não rola. Então, aqui são ligados a escudo cristalino. Eu já falei sobre isso diversas vezes com vocês. Então tem que ter atenção. É uma questão relativamente difícil? É, para quem não estuda. Para quem estuda, não é tão difícil assim. Por isso que é nível 2. B. Rochas cristalinas, petróleo e carvão? Não. Petróleo e carvão só em bacia sedimentar, não escudo cristalino, também não é. C. Rochas sedimentares, bauxita, ferro, mais uma vez, não tem minerais metálicos em áreas de bacia sedimentar. Ah, professor, a gente pode encontrar? Pode. Mas lembrando que é da seguinte maneira: ferro, ouro, prata, cobre, etc., vai ter escudo cristalino, que foi cristalizado lá atrás, lá no Proterozoico, lá no Pré-Cambriano, só, nunca mais foi produzido pela natureza. Agora, a bacia sedimentar você pode encontrar minerais metálicos? Até pode, mas de maneira fragmentada. Porque o que é a bacia sedimentar? É a fragmentação da rocha matriz. Essa rocha matriz pode ter fragmentado esse minério metálico e as partículas dele na bacia sedimentar. Mas você não explora economicamente, porque você vê resquícios. A D. Rochas cristalinas, ferro, manganês, caceteria. Olha, ok, né? Rochas sedimentares, petróleo e carvão, ok. Na bacia sedimentar você encontra petróleo e carvão. E a C, que é o nosso gabarito, é a letra D, né? E a E, rochas sedimentares. Ferro, já não tem, certo? Então, nosso gabarito, letra D, delta. Pessoal, chegou ao fim de mais uma lista. Daqui a pouco coloco a massa ego para vocês. Aí quero ver quem é bom, quem é a faca na caveira mesmo. Deixa o like aí, quem não é inscrito se inscreva. E até a próxima, galerinha.